Salve, meus parceiros! Eu sou o Ricardo Faria e no dia de hoje a gente vai discutir pontos importantes para se avaliar entre um banco de dados relacional e um banco de dados não relacional. Um ponto que é muito importante você levar em consideração é que não dá para ninguém chegar e falar, pô, usa um banco de dados relacional ou usa um banco de dados não relacional. Quem mais vai saber sobre o cenário que você vai aplicar é você mesmo. Você que tem o conhecimento e o domínio do caso de uso da sua aplicação. Então, existem vários pontos que podem levar você a tomar uma decisão por um lado ou para o outro. A gente vai começar aqui a apresentar parte deles. Para tentar te ajudar nessa tarefa, a gente vai separar em 4 etapas. A primeira é conceitual. O que é o modelo de dados relacional? E o outro, o que é o banco de dados não relacional. O outro ponto é entender a vantagem e a desvantagem de um e outro. A terceira etapa é tentar evidenciar os pontos fortes e fracos de cada uma das abordagens. E por último, a gente vai tentar refletir em que casos eu escolheria cada um deles, o que não necessariamente vai ser a sua decisão, claro. Primeiro, é importante a gente destacar que um banco de dados não relacional, ou NoSQL, não quer dizer uma coisa só. Esse é um termo muito genérico utilizado no mercado. Para vocês terem ideia, de um lado a gente tem uma parada muito homogênea, que são os bancos de dados relacionais. Alguns deles até com suporte a alguns flavors de bancos de dados NoSQL. Por exemplo, eu tenho o Postgres, que eventualmente vai ter até um suporte a você trabalhar com JSONB, que seria um documento JSON. Claro, ele não é focado nisso, mas ele tem esse suporte. Eu vou ter também o Oracle, vou ter o MySQL, vou ter o SQL Server, vou ter o DB2, todos eles como um banco de dados relacionais. Do outro lado, eu já tenho os bancos de dados não relacionais, que é toda uma gama de bases. Eu tenho, por exemplo, MongoDB, Oracle NoSQL, que são bancos de dados de documento. Eu tenho Redis, muito conhecido por ser chave-valor. Importante destacar que o de documento acaba sendo um flavor de chave-valor, só que de chave você vai para um valor que é um documento. Para além disso, a gente tem os bancos de dados wide column, como DynamoDB, Cassandra. Do outro, a gente também tem bancos de dados mais pitorescos, como Neo4j, que é um banco de dados de grafo. Elasticsearch, que é um banco de dados de documento, porém com uma indexação full text. Dado que banco de dados NoSQL significa tanta coisa, para esse vídeo a gente vai tentar contextualizar o que mais as pessoas tendem a dizer quando elas falam NoSQL, que é um banco de dados normalmente de documento, tá? A sua visão pode ser um pouco diferente, mas no mercado, com frequência, as pessoas entendem como NoSQL, armazenamento de documento. Muito embora isso não seja necessariamente verdade, como a gente viu anteriormente. Para poder exemplificar os nossos cenários aqui, eu escolhi um banco de dados de cada um. De um lado, do banco de dados relacional, eu escolhi o Postgres, do outro lado, eu escolhi o MongoDB, e todos os exemplos que a gente vai executar são em cima desses. Para começar, eu escolhi aqui uma modelagem relacional, tá? Para poder exemplificar de forma muito simplista o cenário da nota fiscal. Um abraço aí para a galera da Cefaz. Aqui a gente tem duas entidades, uma de nota fiscal e uma da empresa, aonde a nota fiscal carrega a ID da empresa. É um exemplo muito simplificado que nem de longe representa a realidade, aonde provavelmente o registro de nota fiscal teria uma relação para múltiplos itens. Mas dá bem para a gente exemplificar aqui o nosso cenário. Então, como todo mundo gosta de ver um código, aqui eu vou mostrar para vocês, em cima do Postgres, uma base de dados representando aquele modelo, tá? Então a gente tem aqui a tabela de empresa, que nós vamos criar ela agora. Beleza, tá rodado. E também a nota fiscal, com a ID da nota fiscal autoincremental, um simples valor e uma relação para a tabela de empresa. Vocês vão ver que aqui eu deixei um índice, mas ele não vai ser relevante, porque aqui no nosso cenário a gente tem uma tabela muito pequena, então é mais prático para o banco fazer um sexscan ao invés de eventualmente estar usando o índice para isso. Eu vou fazer a inserção aqui da empresa, é a empresa do Ricardo, com o CNPJ gerado, somente numérico mesmo, e aqui a gente vai inserir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. 7 não, somente 6, né? Beleza, vamos inserir aqui todas as notas. Vocês podem perceber aqui que quando eu faço essa inserção, minimamente o banco precisa fazer 3 etapas. A primeira delas é, primeiro, verificar se aquela ID não existe. Nesse caso aqui, porque percebam, a ID é uma primary key. Nesse exemplo em específico, eu não usei ela, porque ela é serial, então ela já está fazendo um autoincremento. Mas se eu tivesse colocado uma ID aqui, o banco teria que checar constraint para verificar se essa ID já existe. Não é o caso, provavelmente ele vai identificar na engine dele de que eu não passei a ID, vai disparar a operação de autoincremento e vai preparar uma ID para poder salvar naquela tabela, certo? A outra etapa que é necessário fazer, aqui eu me adiantei só para simplificar. Na prática, o mais provável é que a gente passasse a ID da empresa. Eu fiz um select porque de fato só tem um registro aqui nessa tabela. Mas, simplificando, se você passasse um ID em cada inserção aqui, ou pelo menos, claro, o banco de dados não é burro, ele vai acumular essas operações e ele vai checar a constraint de uma vez só. Ele vai verificar lá na tabela da empresa, então ele tem que fazer um lookup lá nessa segunda tabela, para poder identificar se essa ID que você está passando, se ela efetivamente é válida. Porque é isso que a FK garante, né? A gente tem uma FK aqui que vai garantir essa constraint, né? Ou seja, o banco de dados ele vai mirar para ser completamente consistente. Dado isso, ele ainda vai fazer a operação de escrita e, dependendo da engine do banco, pode ser que role uma quarta etapa, que é a etapa de recheck da operação, ou seja, garantir que no meio da operação que a ID da empresa não foi deletada por algum motivo. Isso vai depender muito da engine do banco, do tipo de isolamento de transação que você escolheu, mas vamos assumir que não. Então, ou seja, para poder inserir, minimamente a gente gastou 3 etapas. Agora, vamos para uma próxima parte da análise. A gente vai fazer aqui um simples select, tá? Então, vocês vão ver aqui que veio a nota fiscal e eu fiz um inner join com a empresa. Então, eu busquei as informações da empresa lá na outra tabela, tá? Aqui é um select de todas as informações, não é somente por ID, mas eu poderia fazer aqui somente por ID. E ela ainda precisaria de 2 passos, certo? Então, vamos aqui, nf.id nota fiscal igual a 3, certo? Beleza, veio aqui para mim. Vamos rodar rapidamente um explain dessa query para vocês analisarem o que o banco de dados está fazendo aqui, tá? Esse daqui é o explain analyze. Você vê que ele rodou aqui em paralelo, certo? Um index scan utilizando a ID da nota fiscal, certo? Então ele encontrou uma única coluna, certo? Para além disso, ele fez uma outra etapa, que foi acessar a outra tabela, fazendo um index scan da ID empresa com a nf.id empresa, e depois ele vai juntar aqui no loop e retornar essa informação para você. Ou seja, para poder construir um objeto com a informação completa, eu precisei de 2 etapas no banco de dados relacional. Agora, vamos pensar no outro cenário, aonde eu preciso eventualmente atualizar uma informação da empresa. Eu coloquei aqui a empresa do Ricardo e de repente a empresa do Ricardo não está correto o nome. Alguém percebeu que tinha que colocar o limitado. É um cenário que normalmente não acontece na nota fiscal, tá? Me perdoem. É só para fins de exemplo. Então, a gente vai rodar aqui esse update. Esse é um update muito simples, certo? Eu atualizei aqui. Ele vai fazer provavelmente 2 operações muito básicas, né? Claro, todo update inclui pelo menos uma operação de consulta. Não obstante, é por isso que o where está aqui. Ele vai fazer uma busca internamente na base de dados. A hora que ele identificar cláusulas que deem match com o CNPJ tal,
Aqui até peço perdão, provavelmente eu não criei um índice para isso, então, ou seja, essa busca aqui nem está tão otimizada. Mas tudo bem, porque eu só tenho um registro, então não é isso que vai atrapalhar a busca. E aí ele vai fazer uma alteração aqui de escrita na empresa, tá? Então, minimamente, o update aqui também levou 2 etapas, das quais uma delas é quase que descartável, que é a busca, dependendo se você está fazendo um acesso pela ID. Importante destacar que nessa conversa aqui a gente não vai trazer detalhes importantes sobre implementação da base de dados. Isso aqui a gente vai deixar para uma outra conversa. Porque internamente um update costuma ser, pelo menos no caso do Postgres, pelo menos 2 updates, né? Um update para poder marcar a tupla como morta e um update de escrita da nova tabela. Desculpa, do novo item. O que eventualmente também vai acontecer no Mongo, mas a gente vai abstrair essa parte da discussão para fins de exemplo, tá? Então, ou seja, eu fiz uma etapa aqui de update de uma forma muito simples e a hora que eu buscar aqui a informação de nota fiscal, todas as notas fiscais vão ser corretamente demonstradas através do nome Empresa do Ricardo Limitada. Se a gente remover o por óbvio também, como eu fiz um update na empresa e a relação aqui é por empresa, vocês já vão ver que todas as notas estão corretamente atualizadas. Agora, a gente vai tentar replicar mais ou menos a mesma modelagem em como você normalmente faria um banco de dados de documento. Aqui, vocês podem ver, a gente já tem o que a gente chamaria de uma collection no MongoDB, tá? É uma collection muito simples de nota fiscal. Ela vai carregar, assim como no exemplo relacional, a ID da nota e o valor. Internamente, ela vai ter um subobjeto da empresa contendo os mesmos dados, tá? A ID da empresa, o nome, o CNPJ. Então, ou seja, para cada nota fiscal, eu vou ter replicada a informação da empresa. O que para você que de repente tem pouco contato com o banco de dados de documento, é basicamente assim que a gente faz, bem desnormalizado. Uma outra alternativa que a gente teria seria modelar uma empresa cuja internamente ela tem uma subcollection de notas, ou seja, para cada nova nota a gente faria uma inserção dentro da tabela de empresa, tá? Isso, apesar de funcional, geraria algumas dificuldades de performance. Por exemplo, o acesso por ID de nota não seria mais tão rápido quanto feito aqui. A gente teria que acessar o documento internamente. Além disso, existe a dificuldade porque a modelagem de empresa eventualmente vai acabar levando a um documento muito inchado, carregando todas as notas, o que pode gerar problemas de performance na etapa de reescrita a cada update. Novamente, é um ponto que a gente não vai discutir aqui, talvez em uma próxima conversa. Então, eu vou pegar aqui uma modelagem de nota fiscal de forma mais simples. Aqui, como vocês podem ver, a gente está no MongoDB, tá? Aqui a gente vai fazer uma inserção de nota fiscal representando exatamente a mesma modelagem que eu mostrei para vocês lá dentro do slide. Aqui no primeiro está mais separado, vocês vão ver que tem o valor. O MongoDB já vai criar aqui automaticamente um ID, tá? É padrão, então eu não estabeleci. Internamente eu tenho um subobjeto da empresa com nome e CNPJ. Aqui não tem ID, mas poderia ter também. Os outros está só compactado, mas são as mesmas inserções, também fazendo um handle de valores, tá? Então, beleza. Está inserido aqui o nosso documento. Inserir quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Um a mais não vai trazer nenhum problema de performance. Aqui é onde eu tenho a outra modelagem, só para exemplificar para vocês como seria diferente, tá? Eu tenho a empresa e eu tenho as notas fiscais. Posso até inserir, mas não é ela que a gente vai utilizar aqui nesse exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um find, vocês vão ver. Foi criado uma ID aqui no Mongo, também existe a informação da empresa logo abaixo e também um valor de nota fiscal que foi autogerado conforme o nosso math.random aqui. Então vamos lá para a parte mais interna aqui do banco de dados durante o processo de inserção. Vocês podem ver que ele tende a ser, até pela forma como a gente descreve aqui, muito diferente.
Quando a gente falava lá no banco de dados relacional, eu estou aqui na aba dele, a gente passa o ID da empresa. Então, ou seja, é uma referência para a tabela de empresa. Aqui não existe tabela de empresa, por mais que a gente tenha inserido aqui, eu até vou apagar porque a gente não está usando esse exemplo. A gente está apenas inserindo a empresa como subinformações da nota fiscal. Ela não é efetivamente outro registro que o banco de dados vai manter e fazer joins. Portanto, não é necessário se preocupar com a etapa de check de consistência, simplesmente porque o banco de dados não tem esse suporte a check de consistência. O documento aqui ele representa uma unidade única. Também a gente não fez aqui uma inserção de ID, mas isso internamente no banco vai ser criado. O banco de dados, se eu passasse uma ID, ele faria, assim como no banco de dados relacional, um check de consistência para garantir se aquela ID já existe ou não. Com diferença que a maioria dos bancos de dados de documento, ele vai acabar tendo um suporte a um AppSert daquele documento. Ou seja, se eu já tenho o documento de ID 123 e eu passar uma nova inserção com ID 123, é provável que em alguns bancos de dados ele acabe executando uma atualização do documento 123. Tá? Normalmente, dependendo do banco de dados de documento, isso vai ser parametrizável e você escolhe como vai fazer. Então, ou seja, aqui a única coisa que efetivamente ficou mais rápido durante a operação de insert é o check de consistência que inexiste. Tá? Importante destacar aqui, em uma aplicação real, essas informações da empresa, elas têm que estar registradas em algum local. Então, talvez elas até existissem em uma collection de empresa e a sua aplicação o que ela faria seria, primeiro um select na collection de empresa para poder pegar as informações, para poder popular esse campo durante a operação de inserção. Então, assim, na prática, minimamente, essa operação de select também existe, tá? Então, vamos dizer que, por um lado, eu não checo a consistência, e também pula etapas de recheck de consistência que podem existir dependendo do banco de dados e tipo de isolamento. Porém, talvez eu crie essa operação a mais, que é a operação de consulta em outro ponto para poder manter aqui o registro com as informações que eu preciso, tá? Agora, a gente vai tentar fazer algumas buscas bem parecidas com o que a gente fazia lá no banco de dados relacional. A primeira é que nós vamos fazer uma busca aqui pela ID, tá? Então vamos pegar aqui e fazer um Object ID buscando na nota fiscal com essa ID. Beleza. Vocês podem ver que eu fiz um find, ele fez a busca para mim e o resultado da operação ele já veio completo, carregando inclusive a empresa. O que lá no banco de dados relacional seria necessário que eu fizesse um join com a outra tabela. Aqui, por óbvio, esse join não foi feito. A gente pode fazer aqui um explain também para a gente ver o que o banco de dados fez. Tá? Aqui a gente tem o execution stats. Vocês podem ver que a quantidade de objetos retornados foi o 1, certo? E o total de chaves examinadas foi apenas 1, certo? Então, ou seja, nesse caso aqui já ficou muito visível que uma modelagem que eventualmente vai trazer múltiplos objetos, ela tende efetivamente a ser um pouco mais rápida no retrieve, né? Porque eu não necessito de fazer joins com outras tabelas. Agora, vamos retomar aqui no exemplo, assim como fizemos lá no banco de dados relacional, onde a gente identificou que existe uma incorretude na informação do nome empresa do Ricardo e a gente tem que trocar por empresa do Ricardo Limitada, tá? Então isso daqui é uma pipeline de update do MongoDB, tá? E ela não tem operação a explain, pelo menos não que eu saiba. Então a gente simplesmente vai fazer o update aqui. Mas é importante a gente destacar que ficou muito simples de entender, né? A primeira operação é o critério de busca, tá? Então a gente vai buscar pela informação de empresa do Ricardo.
Aqui é importante destacar que eu também não criei um índice. Na prática, eu teria um índice, o que vai agilizar a minha busca em uma tabela maior. Para esse cenário, ele é irrelevante, porque eu tenho lá 7 registros, e os 7 registros dão match para essa operação. Se fosse no índice, o que ele faria seria acessar o índice, depois fazer um lookup lá na tabela para poder buscar as IDs que estão indexadas no índice, tá? Então, vamos assumir que ele vai escanear do banco de dados os mesmos 7 documentos, tá? Independente se eu tenho um índice ou não, o índice só agilizaria a busca da primeira etapa de identificar quais são os documentos que dão match para aquele critério, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, no explain dos stats, ele vai ter aqui, ó, desculpa, agora vai retornar, certo? Mas vamos ajustar porque eu já fiz o update. Então, agora a gente vai executar novamente. Vocês vão ver que ele retornou 7 documentos, o qual a quantidade de documentos examinados é um total de 7, tá? Por que não deu certo a primeira operação? Porque eu já tinha executado o update, certo? Então, voltando à quantidade de passos necessários para o update. Eu fiz aqui uma operação de busca, certo? Para poder identificar 7 documentos. E agora eu estou fazendo uma operação de update em cada um desses documentos. Então, é aqui que mora, talvez, o ponto mais em desfavor de um banco de dados de documento, que são as operações onde eu preciso fazer um update em um subelemento dessa lista. E esse subelemento, ele é compartilhado através de diversos documentos, como é o caso aqui, né? Cada nota fiscal tem a informação da empresa. Então, se eu preciso atualizar a informação da empresa, eu preciso varrer todos os documentos e fazer o update em cada um. Então, a operação de update aqui não é um simples update. Ele é multiplicado, ou seja, é feito um fan-out da operação, baseado em quantos documentos o critério de busca encontrou. O que pode, eventualmente, trazer um gargalo de performance muito alto. Imagina só que aqui eu tenha, de repente, 50 mil notas fiscais. Faz sentido. Eu emito uma nota fiscal para cada venda nova. O mercadinho aqui da frente de casa vende seus 20 mil notas fiscais por dia, certo? Ou se não, a gente pode extrapolar 20 mil no mês. Ok, em 3 meses ele tem 60 mil registros, né? Então, uma operação de correção em cima desse tipo de documento, ele acaba trazendo a desvantagem que pode eventualmente levar até um gargalo de performance que pode impactar muito a sua aplicação. O ideal aqui seria que a gente schedulasse essa operação para rodar em um momento onde a sua aplicação está mais tranquila. Então, vamos fazer aqui um breve recap. No banco de dados relacional, para poder fazer um insert, eu sempre tenho checks de consistência, o que eventualmente vão, de fato, deixar minha operação mais lenta. A cada inserção, eu preciso efetivamente checar a consistência e garantir que aquele documento existe, tá? Aquele documento, eu quero dizer a empresa que eu tenho a referência lá dentro da nota fiscal. No banco de dados de documento, eu já não tenho esse tipo de check de consistência. Porém, eventualmente, talvez eu precise fazer um select dessa operação em outra collection para poder trazer as informações de a empresa e inserir dentro do documento e garantir que esteja tudo certo. Na operação de update, no banco de dados relacional, eu posso eventualmente ter um recheck de consistência, principalmente se eu fiz um update na informação da empresa. Se eu não mexi nela, o mais provável é que o banco de dados não vai tocar nessa coluna e não vai precisar fazer um recheck de consistência. A escrita é apenas uma escrita simples. No banco de dados de documento, o mesmo vai acontecer. Ele não vai precisar checar a consistência e ele vai simplesmente fazer a reescrita daquele documento. Novamente retomando, o update e o insert no banco de dados de documento pode tender a ser, às vezes, até a mesma operação que a gente chamaria de upsert. Agora, vendo pelo lado da busca, né, uma busca simples pela ID, o banco de dados relacional ele vai tender a ser mais lento mesmo. Por quê? A gente precisa primeiro buscar a ID da nota, depois joinar lá com a tabela da empresa. Para esse caso de busca, é importante que vocês extrapolem o cenário, tá? Então imagina que eu precise ir no banco de dados
relacional fazer o join com múltiplas tabelas, com 4, com 5 tabelas. Então a performance vai tendendo a cada vez ser mais lenta para trazer a busca. Já no banco de dados de documento, uma vez que eu estou com essas informações todas agregadas e elas já foram agregadas durante o insert, eu acabaria cada vez mais levando vantagem, porque o retrieve do documento já vai trazer todos os dados que eu preciso, né? Então, como a gente pode ver, o banco de dados de documento, ele acaba tendo uma característica que é, eventualmente, a operação de insert, quando eu tenho essas 6 relações de subelementos, ela vai ser um pouco problemática porque eu tenho que carregar todas essas informações para poder inserir no documento. Mas ele acaba ficando um documento pronto, muito mais otimizado para leituras. Principalmente quando eu vou fazer um acesso por ID. Ele vai ser muito mais rápido do que um banco de dados relacional nesse ponto. Claro, existem modelagens e modelagens. Nada impede, inclusive eu mesmo já usei em alguns cenários, uma modelagem de uma tabela flat num banco de dados relacional, onde você acaba persistindo parte dos elementos que são subelementos, assim como a gente faria aqui na empresa, a gente acaba persistindo isso como um JSONB, por exemplo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, a gente está falando aqui de uma análise mais alto nível, tá? E já nas operações de update, é onde você vê que o banco de dados relacional ganha para todos os pontos, né? Ele tanto é mais prático numa operação de update dos subelementos, ou seja, se eu atualizo a empresa, não importa se eu tenho 2 milhões de notas fiscais inseridas, eu não preciso tocar essas tabelas. Ao fazer um único update, eu já reflito para toda a base. Ela é uma operação muito mais barata, né? Quando a gente fala aqui do banco de dados de documento, ao fazer essa operação, eu querendo ou não, eu tenho o custo de ter que reescrever esses mesmos 2 milhões de objetos. Não tem como eu correr disso. Mesmo que eu faça em um horário de madrugada ou qualquer coisa do tipo, eu vou precisar fazer essa manutenção desses objetos para que todos eles garantam a consistência, tá? Então, para finalizar o vídeo de hoje, para além de questões mais técnicas, eu queria também discutir outros pontos que a gente tem que levar em consideração. Um deles acaba sendo a expertise da sua empresa e da sua equipe. Imagine um cenário onde você trabalha em uma empresa, às vezes uma empresa pequena. A habilidade dela é trabalhar, às vezes, com um banco de dados relacional. A maioria das empresas trabalham com bancos de dados relacional. Além da estrutura de funcionamento, você tem várias estruturas que dão suporte a um bom funcionamento numa base. Backup, monitoria, conhecimento de alguém que já tenha expertise. Tudo que você não quer, às vezes, é se deparar com um problema em produção de uma base de dados que você não tem expertise. Então, às vezes, quando você tem esse tipo de cenário, não vale muito a pena usar para outras bases para poder ter, às vezes, ganhos mínimos, tá? Um ponto que é muito importante. Algumas coisas que a gente discutiu aqui, que são mais rápidas ou que são menos rápidas, elas só têm impacto efetivamente em muita larga escala. Às vezes, para a sua empresa, que tem 10 usuários simultâneos, 100 usuários simultâneos, talvez isso não tenha nenhuma relevância. Você vai conseguir ter o mesmo resultado com qualquer base que você já utilize no seu dia a dia e que você tem experiência. Outro ponto importante, se você não está no nível, fala assim, Ricardo, mas eu posso usar no banco de dados que eu tenho, já não tem métrica mesmo. Então, assim, na verdade, você está algumas etapas para trás. Eu tentaria trabalhar com a construção de novas métricas para que você consiga monitorar bem a aplicação que você tem, onde você provavelmente vai resolver qualquer problema de performance que você tem atualmente, do que eventualmente tentar buscar uma outra solução para poder resolver algum problema que você acha que é de performance. O segundo ponto é avaliar efetivamente aquilo que você quer atingir, tá? Levar em consideração qual que é o tipo do workload que vai funcionar em cima da sua base. É uma base frequentemente atualizada, eu preciso manter consistência.
Nesse caso, não adianta inventar muito. A sua solução, mais provável é que ela seja um banco de dados relacional. Agora, o seu cenário é mais uma escrita e que depois eu faço leituras a frio, cujos objetos quase nunca sofram updates. Então, é mais provável que funcione bem para você um banco de dados de documento. Um outro ponto é que, com objetivos, é importante a gente destacar que a gente muda de base normalmente quando a gente quer atingir um objetivo de negócio, que ele é muito facilitado pela base de dados que a gente está escolhendo. Em que cenários a gente não muda de base de dados? Porque você viu, eventualmente, alguém como eu aqui falando no YouTube, ou em uma aula, ou você foi em um evento e viu alguém falando, e aí você quer aprender aquela base nova. Não é em um cenário de produção que a gente aprende como trabalhar com base nova. Apesar disso chamar muita atenção dos devs, né? A gente quer trabalhar com coisa nova, todo mundo gosta. Mas você deve correr do seu instinto de querer trabalhar com coisa nova e tentar levar ele para tentar aplicar coisas novas em basicamente todas as soluções do seu dia a dia. Isso é a receita de bolo para você ter uma aplicação que vai performar mal ou que vai te trazer muito problema em produção e eventualmente fazer um rollback, tá? Não é infrequente que as pessoas tendam a ir por esse lado e acabem depois dizendo, pô, o Mongo não funciona. Sim, porque às vezes você não tem nem o tempo para poder amadurecer a sua experiência trabalhando com aquela base. Como última consideração, eu queria trazer para vocês algo que eu falei lá no começo. Ninguém é melhor do que você para decidir que tipo de base você vai utilizar para a sua aplicação. É você quem conhece qual é o workload, qual o objetivo. E se você não conhece o workload e qual o objetivo, o ideal é que você trabalhasse nesses aspectos antes de decidir uma base. Se não, qualquer coisa que você escolher vai ter exatamente o mesmo resultado. E na dúvida, vai no relacional, porque você vai achar vasto material para poder te dar suporte nisso. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Essa é uma conversa muito introdutória e superficial sobre banco de dados. Nas próximas conversas, nós vamos falar sobre diversos outros assuntos como transação e isolamento, aplicação de modelo MVCC, locking, vacuum. Se você está nos acompanhando aí no canal do YouTube, se inscreva, fica com a gente que a gente vai ter muitas novas discussões em breve.